Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o devocional Prioridade. De segunda a sexta, aqui no nosso canal do YouTube, esse canal é recente, nós estamos ainda até trazendo alguns vídeos do antigo canal para este aqui. Faltam poucos vídeos para nós transferirmos de um canal para o outro e toda semana tem vídeos novos aqui na série Mergulhando no Evangelho, esses devocionais que realizamos quase todos os dias, né, de segunda a sexta. Quando não tem um devocional aqui no YouTube, nós enviamos por escrito no WhatsApp, numa lista de transmissão que temos. Inclusive, se você não está nessa lista, basta colocar aqui nos comentários ou me enviar uma mensagem que eu vou lhe adicionar. Na lista, nós enviamos mensagens de reflexão, de sabedoria, de fé. Então, se você ainda não está, me envie uma mensagem que eu vou lhe adicionar, tá bom? E aqui no devocional nós temos dividido. E também tem um dia ou outro que não tem aqui no YouTube e nem no WhatsApp, mas é raro. E quando isso acontece, normalmente nós enviamos uma mensagem pelo WhatsApp avisando. Então, às terças e quintas, o devocional Prioridade é diferente de segunda, quarta e sexta. Nesses 3 dias, isso eu estou explicando para alguém que está chegando agora, né? Peço até a compreensão de quem participa todo dia aqui do devocional, porque quase sempre me ouve falar a mesma coisa no início, né? Mas segunda, quarta e sexta, atualmente nós estamos dividindo entre mensagem e oração. E às terças e quintas, nós estamos focando na mensagem, falando de Mateus, capítulo 5. Vamos até o final do 7. Nesses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, Jesus dá ensinos profundos, a interpretação correta da lei. E hoje nós vamos falar sobre adultério. O adultério é um dos 10 mandamentos lá do Antigo Testamento, e Jesus aqui, ele está nesse discurso, que foi o seu maior discurso, numa montanha, num lugar alto. Ele é conhecido como o Sermão do Monte. Ele está trazendo a interpretação correta da lei. Vamos meditar então Mateus 5, a partir do versículo 27. Abra sua Bíblia aí, vamos meditar juntos. E sejam todos muito bem-vindos, uma ótima quinta-feira. Hoje nós estamos aqui por vídeo. Sejam bem-vindos aqui no Devocional, hoje e sempre. Deus te abençoe, que o seu dia seja muito bom, seja um dia produtivo, uma quinta-feira realmente produtiva. A partir do versículo 27, diz assim, Jesus falou: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, o adultério, Jesus está trazendo, como nós falamos, a interpretação correta, completa. O adultério envolve 3 coisas. Guarde isso. Reflita comigo, pense comigo. Ele envolve coração, de onde vem o desejo, a vontade, a carne, né? O instinto, o desejo. Envolve o coração principal, é a raiz. Ele envolve também os olhos, o olhar. A pessoa vê, olha, cobiça, alimenta no coração, ou podemos dizer que por causa do coração ela olha e cobiça. Então, coração, olhar e o físico, né? O corpo. Só que Jesus está ensinando aqui, assim como no último devocional que realizamos, falando do homicídio, falando da ira, que o homicídio também começa no coração, que ele acontece no coração, que o pecado do homicídio, e agora ele está falando do adultério, ambos, eles começam no coração, acontecem no coração, eles são consumados no coração. Para chegar ao ponto
do homicídio se concretizar, para chegar ao ponto do adultério se concretizar, fisicamente falando, ele foi alimentado. Houve uma cobiça antes disso. Entende? E Jesus, mais uma vez, está tratando do coração, indo na raiz, né? Indo na raiz, procurando nos fazer entender que precisamos mudar o nosso interior, o nosso coração, e precisamos dele para isso. Não se trata de outra coisa a não ser um novo interior, uma nova natureza, um novo coração. Então vamos seguir aqui. É muito importante essa parte, né? Eu, porém, lhe digo. Toda vez que você lê Mateus 5 e toda vez que nós lermos e nos depararmos com essa parte aqui, do versículo 28, eu, porém, lhe digo. A gente precisa prestar, já falei isso aqui em outros devocionais, muita atenção. O que ele diz? O que ele está trazendo? O que está mudando? O que ele está trazendo de novidade? Ou qual é a interpretação que Jesus está trazendo? Que é o Deus que encarnou. O que Deus está falando? Qual é a interpretação correta para esse mandamento? Vem a partir daí. Eu, porém, vos digo. Eu até anotei aqui para passar para vocês o seguinte: os fariseus e os escribas da época, eles entendiam o adultério somente como algo que poderia acontecer exteriormente. Por isso que Jesus está internalizando mais uma vez, está trazendo para o interior. Então eles se davam no direito de, em seus pensamentos e na maneira que eles olhavam para as pessoas, de adulterar. E só que isso, melhor dizendo, não era considerado adultério para eles. Então Jesus, ele deixa claro aqui que é de dentro para fora, como a gente sempre fala, né? Não é de fora para dentro. Jesus não trata de fora para dentro, o evangelho não é de fora para dentro. As religiões, né, a religião humana, ela trabalha no externo e ela não tem êxito, não tem sucesso, ela não transforma o interior da pessoa, não muda. A religião não consegue fazer isso, ela não cumpre isso, essa função. Só o Espírito Santo, o Evangelho, a graça de Cristo, o Senhor Jesus, que atua mudando o nosso coração, nossa mente, pensamentos, sentimentos. Então, uma pessoa com o coração transformado, ela não vai adulterar simplesmente porque existe um mandamento para não adulterar. Ela não vai adulterar porque ela não tem esse desejo. A carne não prevalece mais. Ela recebeu um novo coração, uma nova natureza. E agora ela é dominada pelo Espírito Santo e não mais pela natureza carnal. Houve uma mudança dentro dela. É por isso que ela não vai adulterar. Isso que pode garantir uma pessoa de não adulterar. Claro, essa pessoa cuidando da sua vida espiritual, mantendo a chama acesa. E uma outra questão, ainda que tanto na parte do homicídio como do adultério, ainda que haja uma ira ou que ela tenha um certo desejo e ela se sinta atraída, mas tanto aquela ira como aquele desejo serão dominados, controlados, cortados, serão logo eliminados, e ela tem poder para eliminar, para cortar, para se controlar, porque agora ela tem o Espírito de Deus. Então, esses ensinos é para mostrar para a gente que não é tão simples assim, por um lado, não é fácil, e que nós precisamos de Deus para conseguir atender isso que Jesus está falando. Nós precisamos dele. Então, se por um lado é totalmente possível, mas por outro lado, só é possível, só é totalmente possível com ele, com a presença dele, com a ajuda dele, com ele nos capacitando. Sem ele, não dá.
Jesus mesmo falou isso, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então, continuando aqui, no versículo 29, ele fala: se o olho direito o leva a pecar, arranque e o jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte e a jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Na lei, o adultério ele era algo digno de apedrejar a pessoa. As mulheres, principalmente, sofriam com isso. Lembra daquela passagem? Nós citamos não sei se foi no último ou no penúltimo devocional, quando aquela mulher ia ser apedrejada. E Jesus levou aqueles acusadores a pensar. Só quem cumpria a lei poderia apedrejar alguém que não cumpriu. Mas aí Jesus perguntou: quem cumpre? Quem de vocês cumpre toda a lei? Quem não tem pecado, tira a pedra. E eles, acusados pela própria consciência, lançaram a pedra no chão, porque eles não cumpriam toda a lei. Ninguém, nenhum homem, quando a gente mergulha na palavra, compreendemos isso. Nenhum homem, ninguém conseguia ou conseguiu, e até hoje ninguém consegue cumprir toda a lei, senão Cristo, senão por Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Ele foi o único que cumpriu toda a lei. E ele poderia apedrejar aquela mulher, mas ele manifestou graça com ela, né? Ele poderia apedrejar, mas não apedrejou. E aí os outros que não cumpriam, iria apedrejar? Então é uma passagem que nos leva a essa reflexão do quanto nós somos dependentes de Deus. Como nós costumamos falar, os nossos erros só são diferentes. Nossos pecados só são diferentes. Mas a diferença é que quando uma pessoa se entrega a Jesus, se rende a Cristo, ela recebe o Espírito Santo e com ele ela consegue se controlar, dominar, ela consegue vencer a si mesma, seus sentimentos, seus desejos, seus olhares, as tentações que surgem. Ela peca, mas ela não vive mais no pecado. Ela peca, porque é ser humano, mas ela não é mais escrava do pecado. Ela tem atitudes carnais, ela comete deslizes, mas ela não é mais dominada pela carne. São erros que ela comete, mas ela não vive dominada mais e cometendo sempre os mesmos erros, como é o caso de quem ainda não se entregou a Jesus, quem não nasceu de novo. Muitas vezes a pessoa fica pedindo perdão pelos mesmos pecados, pelos mesmos erros. E detalhe, não é que ela não esteja sendo sincera de estar pedindo perdão pelos mesmos erros. Muitas vezes a pessoa é até sincera, mas só que a gente não está falando aqui principalmente de sinceridade, a gente está falando aqui de uma entrega que proporciona um novo coração, uma nova natureza. Então, nesse caso, a sinceridade não é o suficiente. Precisa haver uma decisão, uma entrega, para receber também essa capacitação, para receber o Espírito Santo que nos capacita a vencermos o pecado, a carne e a nós mesmos. Então é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está ensinando aqui em Mateus 5, 6 e 7 que a pessoa precisa de uma nova natureza. Senão ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Repetindo, né? Novamente, ele mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Então, o que a gente vê aqui, claro que tirar a mão, tirar o olho, não é no sentido literal. Ele está falando de uma forma figurativa, e o que a gente entende aqui que
a gente tem que ter muito cuidado com o que alimentamos. É uma questão de alimentar o adultério, assim como o homicídio e outras coisas que Jesus vai tratar aqui em Mateus 5. A questão é cobiçar, não é sentir, não é sentir, não é olhar, não é admirar um homem ou uma mulher, não é dizer, poxa, que pessoa bonita, não é a primeira olhada, né? Se você enxerga, né? Se a pessoa enxerga, ela vê, ela olha, não tem como, tá ali na frente dela, ela acaba olhando. A questão é ficar alimentando, é a troca de olhar, ou a troca de olhares, é a cobiça, é a imaginação. É isso é disso que Jesus está falando, que isso precisa ser cortado. Então, qualquer coisa que possa atrapalhar ou levar a pessoa a alimentar, corta. Uma amizade, a pessoa está sendo tentada, né? E a outra pessoa casada, você casada, ou você realmente está buscando a Deus e quer agradá-lo, então corta essa convivência, ou corta essa amizade, ou corta esse acesso à internet, se você não está conseguindo controlar até que você chegue a essa evolução, digamos assim, a esse nível espiritual de ser controlado pelo Espírito Santo. Então, peça a Deus ajuda, peça a Ele para te ajudar a controlar, mas também fuja da aparência do mal, como está escrito. Corta o que tiver que ser cortado, porque mais vale a dor de cortar não pode ser grande, mas ela ainda é bem menor do que a dor de se separar de Deus eternamente, de viver eternamente separado dele. A dor do corte, da renúncia, ela não é maior, é bem menor, por maior que ela seja, ela é bem menor comparado aos problemas que se terá, ou que se tem quando não se corta. O adultério mesmo, quantos problemas, né, que ele proporciona. Ele pode proporcionar, por exemplo, doença, e pode levar a doença a uma outra pessoa. Às vezes acaba com uma família, enfim, afeta os filhos, se tem filhos, afeta as crianças. São vários problemas e, sobretudo, desagrada a Deus. Então, os mandamentos de Deus é para o nosso bem, é para a nossa proteção, é para o nosso cuidado. Deus não quer robôs seguindo a Ele. Deus não quer trabalhar com obrigatoriedade. Não é sobre pode ou não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, não é isso, não é isso. É sobre o interior transformado. Eu posso? Posso. Você pode? Você pode. Você pode fazer o que você quiser. Mas por que você quer fazer? Por quê? Por que não abrir mão disso? Por que não fugir disso? Por que não agradar a Deus? Então, eu posso, mas agora com o coração transformado, eu não quero. Ou se me dá um desejo, eu não vou me deixar levar por ele. Eu consigo não me deixar levar porque eu me entreguei a Jesus e o Espírito Santo me ajuda, me dá forças. Eu não quero, eu corto isso. Então, é sobre isso que essa passagem está dizendo. Claro que teria muito mais coisas para a gente falar aqui, dar até exemplos, mas vamos ficando por aqui, vamos finalizando mais uma meditação do capítulo 5, hoje sobre adultério, e que a gente possa então evitar, né? Cortar, evitar, renunciar e principalmente nos entregar a Cristo mais e mais, para que o Espírito Santo nos domine e nos ajude a obedecê-lo, nos capacite a obedecê-lo, tá bom? Vamos ficando por aqui. Vamos fazer uma breve oração antes de terminar aqui, uma breve oração bem objetiva. Vou pedir a Deus pela sua vida. Vamos também entregar a nossa família o dia de hoje. Nosso Pai, Deus, muito obrigado primeiramente. Te agradeço
de todo o meu coração por esse devocional e por cada pessoa que está aqui participando dele. Que o Senhor nos enche da sua presença, nos dê esse novo coração, limpe o nosso coração, nossos olhos e nos capacite a cortar o que tiver que ser cortado, a não alimentar sentimentos, pensamentos ruins na nossa mente, no nosso coração e não ficar também alimentando com os nossos olhos nada que desagrade ao Senhor. Só o Senhor, Espírito Santo, para nos capacitar. Na força do braço não dá, não tem como. Entregamos nossa vida, entregamos nossa família e o dia de hoje, essa quinta-feira, nas tuas mãos. Tudo que nos envolve, tudo que pretendemos ter, tudo que temos, pretendemos ser, tudo que somos, está nas tuas mãos. Muito obrigado, amém. E graças a Deus, amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, no coração dos seus familiares. A gente volta, se Deus quiser, no devocional de amanhã. E aproveitando aqui, temos horário também à noite, 9 da noite, pelo Instagram, @vidadefilho.oficial. Gente, pela manhã, a partir de 5h50 aqui no YouTube e à noite ao vivo, não fica gravado, como fica aqui o devocional no YouTube, não, no Instagram não fica ao vivo. Nós também estamos orando, iniciando e fechando o dia com oração, tá bom? Domingo, agora Dia dos Pais, nós vamos falar, à luz do Evangelho, uma mensagem extraordinária, impactante, a mentalidade de orfandade e a mentalidade de paternidade. Imperdível a mensagem desse domingo. Vamos orar pelos pais, pelas famílias, vai ser especial. Fica aqui o convite presencialmente, online para você que é de outro estado ou até de outro país. Deus abençoe, um abraço, até o próximo devocional. Tchau!